Há um problema no futebol moderno que quase ninguém tem coragem de admitir. O futebol está cheio de jogadores extraordinários, disciplinados, educados e talentosos. Mas há muito poucos homens capazes de entrar numa sala cheia de estrelas e fazer todos olharem para eles. Muito poucos jogadores que desafiam treinadores, enfrentam jornalistas, ignoram críticas e obrigam o mundo inteiro a adaptar-se à sua personalidade. Houve apenas um homem que, quando lhe perguntaram o que ofereceria à mulher no aniversário, respondeu sem hesitar que não precisava de lhe oferecer nada, porque ela já tinha Zlatan. Para qualquer outro, aquilo pareceria arrogância. Para ele, era apenas mais um dia normal. Esta não é apenas a história de um grande avançado. Não é apenas a história de um homem que marcou centenas de golos, conquistou campeonatos em vários países e deixou a sua marca em praticamente todos os clubes por onde passou. Esta é a história de alguém que recusou viver segundo as regras dos outros. Um rapaz que nasceu num dos bairros mais difíceis da Suécia e que decidiu que o mundo inteiro teria de aprender a pronunciar o seu nome. Uma história feita de pobreza, revolta, talento, escândalos, rivalidades, vitórias, lágrimas e uma confiança tão gigantesca que parecia impossível distinguir onde terminava a personagem e começava o verdadeiro homem. Esta é a história de Zlatan Ibrahimovic. Quando alguém fala da Suécia, a maioria das pessoas imagina cidades organizadas, ruas tranquilas, neve, qualidade de vida e uma sociedade quase perfeita. Mas existe um lugar que durante muitos anos mostrou um lado completamente diferente desse país. Rosengård, um bairro de Malmö, era conhecido pela violência, pela pobreza e pela enorme comunidade de imigrantes que tentava sobreviver entre dificuldades diárias. Era um lugar onde crescer significava aprender cedo que ninguém iria oferecer oportunidades de bandeja. Foi precisamente ali que nasceu Zlatan Ibrahimovic. Filho de pai bósnio e mãe croata, ambos emigrantes da antiga Jugoslávia, cresceu num ambiente onde o dinheiro era escasso e os problemas abundavam. Os pais separaram-se quando ele ainda era muito pequeno. A infância ficou marcada por conflitos familiares, dificuldades econômicas e uma sensação permanente de que precisava de lutar por tudo aquilo que queria. Enquanto muitas crianças brincavam despreocupadas, Zlatan já entendia que a vida não seria fácil. Mais tarde confessaria, sem esconder nada, que roubava bicicletas para conseguir chegar aos treinos. Não o dizia com orgulho, mas também não o escondia. Era simplesmente a realidade de um miúdo que não tinha outra forma de perseguir o sonho de jogar futebol. Talvez seja precisamente aí que começou a nascer a mentalidade que o acompanharia para sempre. Quando alguém cresce convencido de que tudo lhe será retirado, aprende rapidamente a agarrar todas as oportunidades com força suficiente para nunca mais as largar. O primeiro clube onde realmente encontrou espaço para desenvolver o talento foi o FBK Balkan, uma equipa formada sobretudo por filhos de emigrantes dos Balcãs. Ali sentia-se em casa. Era um ambiente duro, intenso e competitivo. Mas também foi ali que começou a revelar uma personalidade impossível de controlar. Mesmo muito novo, Zlatan queria sempre a bola. Queria decidir os jogos sozinho. Gritava com os colegas. Exigia mais de todos. Alguns pais chegaram ao ponto de pedir que fosse afastado da equipa por considerarem o seu comportamento demasiado egoísta. Hoje essa história parece quase inacreditável. Imaginar um dos maiores jogadores da história perto de ser expulso da equipa quando era apenas uma criança mostra como o gênio e o conflito caminharam sempre lado a lado. Aos 13 anos surgiu finalmente a oportunidade de entrar na academia do Malmö FF. A diferença entre os dois mundos era enorme. De um lado estava o caos de Rosengård. Do outro, a disciplina de um dos maiores clubes suecos. Mas Zlatan nunca perdeu a essência. Nunca tentou parecer outra pessoa. Continuou irreverente, confiante e convencido de que estava destinado a algo muito maior. Em 1999 aconteceu um momento decisivo. O Malmö desceu de divisão. Para muitos jogadores aquilo representava uma tragédia. Para Zlatan foi uma oportunidade perfeita para mostrar quem realmente era. Ainda adolescente, assumiu responsabilidades enormes. Marcou golos importantes, ajudou o clube a regressar rapidamente ao principal escalão e começou finalmente a chamar a atenção dos maiores olheiros da Europa. As propostas não demoraram.
Entre elas surgiu uma das mais curiosas de toda a sua carreira. Arsène Wenger queria levá-lo para o Arsenal. O treinador francês convidou-o para fazer testes e até preparou uma camisola para ele. A resposta de Zlatan tornou-se imediatamente lendária. Zlatan não faz testes. Foi apenas isso. Enquanto muitos jovens dariam tudo por uma oportunidade semelhante, ele simplesmente recusou. Não porque desprezasse o Arsenal, mas porque acreditava que já tinha mostrado qualidade suficiente para ser contratado sem precisar de provar mais nada. Era arrogância? Talvez. Era confiança absoluta? Sem dúvida. Pouco tempo depois, o Ajax decidiu apostar nele por uma verba recorde para o futebol sueco. A mudança para Amsterdão parecia o início perfeito de uma carreira internacional. Mas a adaptação foi muito mais complicada do que muitos imaginam. Os colegas olhavam para ele com desconfiança. Consideravam-no convencido. O jovem sueco passava muitas horas sozinho no apartamento, longe da família e dos amigos. Foi um período difícil. Mas tudo mudou numa tarde inesquecível. Num jogo frente ao NAC Bredas, Zlatan recebeu a bola de costas para a baliza. O que aconteceu nos segundos seguintes parecia retirado de um videojogo. Driblou um adversário. Depois outro. Mais um. Mudou de direção várias vezes. Os defesas caíam sucessivamente enquanto tentavam perceber onde estava a bola. O guarda-redes ficou completamente sem reação. Quando finalmente rematou, o estádio inteiro ficou em silêncio durante uma fração de segundo antes de explodir. Não tinha sido apenas um golo. Tinha sido uma obra de arte. Nesse instante, Zlatan deixou de ser apenas uma promessa sueca. Passou a ser um fenômeno europeu. Mas o sucesso também trouxe conflitos. No balneário do Ajax existia outro líder muito forte, Rafael van der Vaart. Os dois tinham personalidades incompatíveis. Depois de um incidente num jogo entre seleções, em que Van der Vaart saiu lesionado, a relação deteriorou-se completamente. O ambiente tornou-se insustentável. Pouco tempo depois, Zlatan fazia as malas rumo à Itália. A Juventus seria o palco seguinte. E ali encontrou um treinador que mudaria a sua forma de jogar. Fábio Capello não se impressionava com fintas bonitas nem com talento natural. Queria eficácia. Obrigava Zlatan a repetir remate centenas de vezes depois dos treinos. Treinava movimentos até a exaustão. O jovem rebelde irritava-se constantemente. Mas acabou por perceber que existia uma enorme diferença entre ser espetacular e ser decisivo. Na Juventus conquistou campeonatos e tornou-se um dos melhores avançados da Série A. No entanto, o enorme escândalo conhecido como Calciopoli abalou completamente o futebol italiano. A Juventus foi despromovida. Muitos ídolos permaneceram. Zlatan decidiu sair. Alguns criticaram a decisão. Outros compreenderam que ele sempre procurou desafios onde pudesse continuar a vencer. O destino seguinte foi o Inter de Milão. Foi ali que atingiu um dos pontos mais altos da carreira. Ano após ano conquistava campeonatos. Os adeptos viam nele um jogador capaz de resolver qualquer partida. Marcava golos impossíveis. Dominava defesas fisicamente. Executava movimentos técnicos incompatíveis com alguém que media quase 2 metros. Parecia